Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo de devocional, porque aqui a gente não trata só o corpo físico. A obesidade, ela precisa de um tratamento geral, global. Por isso eu tô aqui hoje pra gente alimentar nossa alma, nosso espírito com a palavra de Deus. E eu espero de coração que essa palavra chegue a você e que ela dê frutos. Porque se você tá nesse vídeo aqui, não é à toa, é porque Deus te colocou aqui e Ele tem uma palavra especial pra você, especialmente pra você e pro seu coração. Você que sofre com a obesidade, assim como eu, né? Uma vida inteira sofrendo com a obesidade. A obesidade tira da gente muitas coisas. A obesidade, ela maltrata, né? Ela judia. Mas Deus tá aqui pra te falar que não é o fim da sua vida, que você pode lutar contra e que além de poder lutar, você consegue lutar, porque quem te sustenta é o Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Não vai ser essa que ele vai perder. Então, você precisa acreditar e fazer a sua parte, que vai dar tudo certo. E a gente vai junto vencer os problemas relacionados à obesidade e também à obesidade. Então, vamos pro devocional de hoje. A palavra de hoje é sobre o livro de Lucas. Estou aqui com a minha Bíblia, pega a sua também se você tiver, e vai fazendo suas anotações. Então, é sobre o chamado dos primeiros discípulos, está lá em Lucas 5, verso 4, que diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, Jesus falou com Pedro, né, para ele lançar a rede e voltar a pescar. O que acontece? Pedro já havia tentado pescar a noite toda, a noite inteira, e não havia conseguido pescar nada. Com o amanhecer, Jesus estava na praia, né, ensinando, falando, e aí ele, sabendo daquela situação, falou com Pedro para que Pedro lançasse a rede mais uma vez. E Pedro era experiente, já havia ficado a noite toda tentando pescar, não havia pescado nada. Mesmo assim, Pedro lançou a rede, Pedro obedeceu, né? Pedro ouviu, confiou e Pedro lançou a rede mais uma vez. E aí, quando Pedro lança a rede, ele consegue pescar vários peixes, tantos peixes que o barco chega a começar a querer afundar. Bom, então o que a gente tem de reflexão sobre esse versículo, né? Sobre essa passagem? Na verdade, nós temos vários pontos de reflexão, mas eu quero focar em um com vocês hoje, que é sobre o fazer a nossa parte, né? Jesus podia ter falado com Pedro o seguinte: Pedro, senta aqui na areia que eu vou mandar os peixes pularem para dentro do seu barco, né? Deus, ele é poder, Jesus é Deus, então ele poderia ter feito isso, mas não foi o que ele fez. Ele falou com Pedro: não, lança sua rede, vai para o mar alto, lança sua rede. E foi o que Pedro fez. Então, o que a gente pode tirar de lição sobre essa passagem? Que Deus está esperando você fazer a sua parte, certo? Às vezes a gente quer emagrecer, na verdade, muitas vezes a gente quer ser emagrecido, né? A gente quer emagrecer sem fazer muito esforço, sem fazer a nossa parte. E Deus, Jesus, manda falar para você hoje que você precisa fazer a sua parte. Assim como Pedro ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, ele lançou a rede, ele fez, e aí sim ele confiou e ele foi abençoado na pesca. Assim é com a gente. Então, Deus está te falando hoje que você precisa fazer a sua parte aí no emagrecimento, né, em outras áreas da sua vida. Não é para você ficar somente esperando o favor de Deus. Tem alguns momentos na nossa vida que Deus, sim, ele faz obras, ele faz milagres, mas tem alguns momentos em que ele quer ver a sua atitude. Então, ele manda te dizer hoje: faça a tua parte, né? Assim como ele fez com Pedro, como eu disse, ele poderia ter ordenado aos peixes: pulem para dentro do barco, mas não foi isso que ele fez. Ele falou com Pedro: lança a rede. Então, ele deu uma ordem para Pedro, para que ele lançasse, e ele te dá uma ordem hoje para que você se lance, para que você vá atrás, para que você corra, para que você saia da inércia para vencer a obesidade. Pedro, ele era experiente, tanto que, né, ele pescava no mar da Galileia, né, e lá tem muito peixe. Então, naquela noite ele não havia conseguido pescar e ele pescou à noite, porque à noite, lá, água muito fria,
os peixes sobem para a superfície e fica mais fácil de pescar. Só que pode acontecer de um dia ou outro, né, não conseguir pescar nada. E foi o que aconteceu naquele dia com Pedro. Então, Pedro, ele vivia da pesca, então ele tinha experiência com pesca. E aí, quando ele volta pela manhã e Jesus fala com ele, lança de novo, ele deve ter pensado, mas eu já tentei, eu sou experiente, não deu certo. Ele poderia apenas ter falado, ah, não, eu já tentei, já tô cansado, vou embora, não vai dar certo. Mas não foi isso que ele fez. Ele primeiro ouviu, depois ele confiou e obedeceu. Então, ele confiou em Deus, obedeceu, lançou a rede e foi abençoado. E nós também precisamos nos movimentar, nós precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer e confiar. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E eu tô aqui hoje para te falar que Deus quer que você se movimente. Você não será emagrecido sozinho, você precisa fazer a sua parte. Mas, Amanda, tô muito pesada, tô muito pesado, mal consigo me levantar. Você, então, precisa fazer uma atividade de acordo com o que você consegue, né? E a sua alimentação você precisa também melhorar. Isso você consegue fazer. E orar, pedir a Deus, ouvir a voz dele, confiar. E eu tenho certeza que isso muda a nossa perspectiva. A partir do momento que você começa a ouvir a voz de Deus, confiar e obedecer, as bênçãos de Deus serão liberadas na sua vida. Você vai conseguir vencer a obesidade, você vai ter forças para levantar, para seguir em frente, mas hoje ele te ordena para que você faça a sua parte. E aí, mais para frente, nos versos 6 e 7, né, lá fala que Pedro pescou tanto peixe que o barco chegou a ponto de afundar, querer afundar. Vou ler para vocês. Fala o seguinte: então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam. E aí, a gente está pedindo a Deus para que ele nos ajude a vencer a obesidade. Mas a partir do momento que você age, que você se posiciona, Deus vai fazer infinitamente mais do que você espera. Pedro queria pescar pescar alguns peixes suficientes para ele sobreviver. E o que Deus fez? O que Jesus fez? Foram tantos peixes que fez transbordou, precisou encher outro barco, o barco dos amigos, a ponto de que eles quase afundaram. Então, Deus vai fazer infinitamente mais do que você está esperando, a ponto de você transbordar na vida de outras pessoas, porque Jesus é isso, ele pega uma noite que é improdutiva, que foi infrutífera, como foi a noite de Pedro, e ele transforma num milagre, ele transforma numa noite frutífera, num dia frutífero, né? E Jesus é poderoso para fazer isso na sua vida, assim como ele tem feito na minha vida também. Deus faz infinitamente mais do que nós esperamos. Olha o que está escrito lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você espera, mais do que você precisa, né? Você precisa, então, confiar em Deus. E eu tenho certeza que ele vai fazer milagre na sua vida. Às vezes a gente pode estar passando por momentos de instabilidade, assim como aquele mar que Pedro estava, né? Imagina de noite, na escuridão. Às vezes você está passando por um problema assim, que pode ser a obesidade ou não. Você pode estar passando por uma instabilidade, mas Jesus te chama hoje para a terra firme. Assim como ele fez com Pedro. Pela manhã, Jesus estava em terra firme, Pedro foi até lá. E aí, Jesus te chama para que você vá com ele. E depois que você estava na estabilidade, no mar, cheio de problemas, cheio de confusão, Jesus te chama, ele te aguarda em terra firme. E a partir daí, ele vai te mandar de volta. Mas agora você não vai estar sozinho lá na instabilidade, nas dificuldades, com a obesidade, porque Jesus é que te ordena e ele estará com você para fazer transbordar o seu barquinho. Ele vai fazer muito mais do que seu barco consegue suportar. Então, confie no Senhor que ele está contigo, você não está sozinho nessa luta contra a obesidade. Jesus manda te dizer, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou poderoso para dar ânimo ao que não tem nenhum ânimo. Então, se você não tem nenhum ânimo, Jesus pode mudar isso.
se você não consegue se movimentar, porque eu sei que a obesidade faz isso, Jesus pode te ajudar a fazer isso. Jesus pega o que a gente não consegue, Jesus pega o que a gente não gosta, tá? Eu não gosto de fazer atividade física. Ele pega o que você não gosta e ele transforma em uma coisa que você goste, que você vai amar, porque ele é poderoso para fazer isso. Depois leia Filipenses 2,13, que fala sobre isso. Deus vai transformar a sua noite de pesca em frutífera, em milagre, em bênção. Você pode estar passando por problemas dificílimos, você pode estar no fundo do poço, a obesidade pode ter te levado para o fundo do poço, mas Jesus vai te livrar de lá e ele vai pegar essa situação e vai transformar ela em um milagre e você ainda vai me mandar mensagem e falar, Amanda, realmente, Jesus tem mudado a minha vida. A palavra de Deus tem mudado a minha vida. Lá em Lamentações 3, 22 a 23, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Pedro estava pescando à noite, porém quando amanheceu, Jesus estava lá. Então, a gente pode pegar isso para a nossa vida. A gente pode estar na escuridão, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a gente precisa confiar na fidelidade de Deus, que é infinita, ela é grande. Então, Deus está renovando todos os dias, né, as nossas forças, para que a gente possa lutar contra a obesidade. E a gente vai confiar em Deus, né? A gente vai consagrar e entregar tudo nas mãos do Senhor e vai dar tudo certo. Olha o que está escrito em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Isso está escrito na palavra, então eu recomendo que você leia a palavra de Deus, leia por você mesmo, tente aprender por você mesmo, e eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua vida assim como Ele tem mudado a minha. E eu tenho vários testemunhos para contar para vocês, e eu vou gravar alguns vídeos contando esses testemunhos, tá bom? Bom, eu preparei para vocês, tá aqui na descrição desse vídeo, o devocional da semana. Fiz com muito carinho, ó, para você baixar, se você quiser, né, tiver interesse, no seu celular, ou se você quiser imprimir, assim como o meu. E aí vem o devocional, ó, que eu escrevi para vocês. E aí tem algumas coisas a mais aqui também, certo? E eu coloquei dessa vez, olha, um espacinho para você preencher, caso você queira, com algumas informações, tá? Então, ó, tem campo para anotação, tem resumo da palavra, tem versículo que você mais gostou. Então, tem algumas coisas, eu preparei, vou deixar aqui na descrição para vocês. Esse foi o devocional de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele te alcance de alguma forma e saiba que se você tá aqui nesse vídeo, é porque Deus te direcionou para cá, Ele queria falar com você. Porque eu sempre tô pedindo ao Senhor para que Ele busque e traga as pessoas certas para assistir esses vídeos. E se você tá aqui, é porque Deus quer falar isso para você, tá bom? Então eu espero de coração, que a sua semana, o seu mês, o seu início de reeducação alimentar seja abençoado. Que você possa fazer a sua parte, porque Deus já está preparado para liberar a sua bênção. Ele já liberou a sua bênção, está só te aguardando para que você faça a sua parte. E em nome de Jesus, você vencerá a obesidade, porque a gente é mais forte do que isso. Em nome de Jesus, nós seremos mais do que vencedores em Jesus, tá bom? E, pessoal, aqui não é sobre religião, é sobre Jesus e a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor te alcance, que o Espírito Santo de Deus esteja com você nesses dias, nesses próximos dias, tá? Ó, que Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, pessoal!